Bem, irmãos, pela manhã foi falado na IBD sobre o primeiro casal, né? O pecado complicou tudo. E nessa noite o tema é os primeiros filhos, né? Primeiros conflitos. Eu gostaria, antes da gente entrar dentro do texto que nós estaremos lendo e também falando um pouco, né? Refletindo um pouco sobre esse texto e sobre esse tema, né? Primeiros filhos, primeiros conflitos, sabendo que esses primeiros conflitos aqui colocados, né, no tema é a partir dos filhos, porque já, na verdade, se a gente for olhar no estudo que nós tivemos pela manhã, já começou o conflito ali, né, no casal, onde eles desobedeceram à ordem de Deus, onde veio o primeiro pecado, onde veio o pecado através de Adão e Eva, e já surgiu então os primeiros conflitos ali. Mas porém o tema está relacionado mais à questão familiar de filhos, né? Colocando a história de Caim e Abel, onde está o texto, né, que nós iremos ler nessa noite, e nós estaremos meditando sobre ele. Antes de nós lermos, como eu disse, eu gostaria de estar tentando, né, ver se eu consigo fazer aqui uma reflexão de algumas coisas que eu escrevi há algum tempo, já tem um bom tempo, né? Não tanto tempo assim, né, mas tem um bom tempo, e sobre o homem e a mulher, né, sobre o casal. Eu particularmente acho assim, bem interessante essas palavras. Olhando assim, parece uma partida de futebol, homem de um lado, mulher do outro, mas na verdade é um projeto de Deus, onde o homem e a mulher constroem uma família. O homem muitas das vezes se diz ser muito macho, mas às vezes se esquece que só existe através da mulher. Mas Deus os fez para se amarem, mas às vezes parece realmente ser uma partida de futebol, onde um ataca, o outro se defende, onde um ganha, o outro perde, onde um pula de alegria pela vitória e o outro chora de tristeza pela derrota. São dois e ao mesmo tempo deveriam ser um. Deus fez o homem e a mulher para ser um ao outro, para somar um ao outro, né? Mas ao invés disso vivem se dividindo. A sociedade, para igualar os direitos dos dois, na verdade os dois têm direitos e deveres, papéis diferentes, porém uma só responsabilidade de amar um ao outro. O respeito pela liberdade com seus limites são constantemente desrespeitados. Enfim, quem é mais forte? O homem ou a mulher? Na verdade, um depende do outro, um completa o outro. O amor supera todas as micuinhas que muitas das vezes surgem entre o homem e a mulher. É uma reflexão que eu escrevi e, na verdade, é uma realidade da vida, né? Que muitas das vezes o casal nem parece mesmo assim uma relação, né? A gente vê muito isso na sociedade, no mundo que nós vivemos, parece assim que existe uma disputa, né? Um querendo atacar o outro, né? E um se defende do outro. E, infelizmente, em muitos casais, em muitas famílias, esta é a grande realidade, né? E que nós, como cristãos, como igreja, nós precisamos criar o exemplo, construir uma mentalidade daquilo que é o projeto de Deus dentro da família, vinculado dentro da palavra de Deus. Vamos ler então o texto que está colocado, né, para nós estarmos meditando aqui nessa noite. Gênesis 4, verso 1 até o verso 7, vai falar sobre os primeiros filhos de Adão, Caim e Abel, e os conflitos, né, que ali começaram. Gênesis, capítulo 4, do verso 1.
até o verso 7. Aqui na tela. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Amém? Irmãos, então nós vemos aqui, claro que a gente olhando de uma certa forma, Adão e Eva, tendo seus dois primeiros filhos, nós analisando um pouco do ponto de vista da onde nós estamos para a vida de Adão e Eva, a gente vai observar que Adão e Eva não tiveram a oportunidade que nós temos hoje. Adão e Eva não fizeram o curso de casados para sempre, não fizeram o curso de educação de filho, não tinha uma internet para olhar ali os recursos que poderiam educar os filhos. A gente analisando bem por esse lado aí, a gente não pode também, de certa forma, colocar tanta culpa em Adão e Eva pelo que aconteceu com seus dois primeiros filhos, Caim e Abel. Mas também não se omite da sua responsabilidade como os pais, Adão e Eva. E a gente observa que, dentro de um ponto de vista, Caim e Abel eram, apesar de ser apenas dois filhos, né? A gente observa que eles tinham personalidade diferente, eles tinham um perfil diferente um do outro. Dá a entender, no primeiro versículo, né, do capítulo 4 de Gênesis, que Caim nasceu primeiro, depois Abel. Alguns estudiosos dizem por aí, às vezes, que eram gêmeos, mas a gente não tem essa definição dentro da Bíblia que eram gêmeos. Dá a entender que Caim sim nasceu primeiro que Abel, é o que a Bíblia fala. E Caim, ele escolheu uma atividade de agricultura, de cuidar dos frutos, cuidar da plantação, daquilo que produzia na terra. Enquanto que Abel, ele buscou a cuidar do rebanho, né, das ovelhas, dos animais. Profissões diferentes, eles tinham também personalidade diferente. Desde o princípio, dentro do íntimo de uma alma humana, Deus já colocou o poder de administrar suas emoções, seus desejos, até seus pensamentos. É triste pessoas dizer que não tem controle sobre si. O texto-chave, ou melhor, o versículo, né, chave, pelo qual foi colocado como tema desse estudo de hoje, seria o versículo 7, aí aonde fala sobre quando Deus conversa com Caim. E nessa introdução que a gente colocou aqui, nessas palavras, que desde o princípio Deus já colocou o poder no coração do homem, na alma do homem, de poder controlar seus sentimentos, não há desculpa mais para que nós possamos dizer assim: eu não tenho controle dos meus sentimentos. E outro dia, a gente falando sobre a questão da ansiedade, e isso, irmãos, a gente não está falando dentro de uma sociedade que não conhece a Cristo, dentro de uma sociedade onde não tem o conhecimento da palavra de Deus, mas sim daqueles que já conhecem a palavra de Deus. É triste a gente ver cristãos cheios de ansiedade pelo dia a dia. Não se pode dar uma notícia, talvez futura, do que vai acontecer, porque aquela pessoa já não dorme mais, já perde o sono, já não tem condições de se descansar.
na sua própria vida e andam ansiosas. E às vezes você vai conversar com a pessoa fala assim: já tentei de tudo e não consigo controlar a minha ansiedade. Até porque, se fosse apenas uma ansiedade, tudo bem, mas são vários sentimentos que a pessoa se coloca como obstáculo, como não controle de si mesmo. E mesmo você fornecendo todas as ferramentas, não é isso, irmão Bruno? Irmão Bruno sabe muito bem disso. Mesmo você fornecendo todas as ferramentas para a pessoa, aquelas ferramentas do cotidiano, a pessoa não consegue muitas das vezes ter o controle dos seus próprios sentimentos. E é triste, irmãos. É triste porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia como bússola, né? Como guia na nossa vida. É triste quando cristãos, a gente observa que eles reconhecem não ter o controle dos seus sentimentos. E cada um de nós temos em alguma parte da nossa vida algo que nos infere dentro de nós, de tal ponto que a gente tem dificuldade sim de controlá-la, mas não é impossível de controlá-la, que é totalmente diferente. Uma dificuldade, sim, é aceitável, mas a impossibilidade, a Bíblia, ela não deixa respaldo para o cristão que conhece a verdade e acha isso como amuleto, como desculpa. Para quê? Para alimentar suas fraquezas sentimentais. E quando aqui nós observamos, voltando para a Bíblia, onde nós lemos, nós queremos, versículo por versículo, estar falando alguma coisa em cada versículo, e depois a gente vai poder fazer alguma coisa dentro de uma forma assim, conflitos familiares. O primeiro filho, que foi Caim, Eva, ficou feliz. No versículo 1, vamos ler. Adão teve relações com Eva e sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Caim, no hebraico, que se escreve que, né, de queijo, A-Y-I-N, na tradução hebraica diz que o significado é incerto. Em alguma tradução diz também que o significado é adquirir, né? Temos um significado um pouco diferenciado, mas Eva também, no versículo a seguinte, né? Versículo 2, que Eva teve Abel. Abel, no hebraico, quer dizer incerto, ou melhor, desculpe, Abel no hebraico quer dizer sopro, né? Quer dizer pouco durável, né? Em outras traduções diz algo um pouco diferente. Mas o que nós queremos analisar nesses dois personagens, Caim e Abel? Se a gente for olhar, Caim viveu mais do que Abel. Por quê? Caim matou Abel, nós vamos olhar lá logo mais adiante, né? Foi o maior homicida em toda a história da humanidade. Foi o maior homicida. Ele matou 25% da população humana. 25%. Foi o maior homicida, foi Caim. Eram 4 pessoas, matou o seu irmão, né? Foi 25%. Mas na verdade, analisando o perfil dos dois, Caim, ele viveu mais do que Abel. Mas eu pergunto, sua vida, dentro dessa história que a Bíblia narra sobre a vida de Caim, no princípio aqui, teve algum significado relativamente dentro de uma figura, de uma imagem, de uma referência? Teve? A gente vai analisar que Caim, depois a gente vai comentar nos outros versículos, mas veja o verso 2. O verso 2 fala que Eva depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Abel, pastor de ovelhas, pecuarista, Caim, agricultor. O verso 3 fala o seguinte: o tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos
da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Versículo 3. E o versículo 4, a primeira parte do versículo 4. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Os dois não ofereceram oferta? Todos os dois não ofertaram algo ao Senhor, sacrifício? Caim ofertou ali dos produtos da terra que ele colheu, ele ofertou ao Senhor, até primeiro do que Abel. Mas o interessante aqui, quando Moisés ele escreve aqui, que ele faz menção da oferta de Caim, dos produtos, ele apenas assim, pegou alguns produtos, alguns frutos. Quando a gente olha pela menção da oferta de Abel, a gente vai observar que fala assim, que ele pegou o primeiro carneirinho. Notem que Abel, na sua atitude interna, que é onde nasce tudo, né, segundo Provérbios 4, verso 23, que nasce dentro de nós todas as coisas, é o princípio, é a origem de tudo. A gente vai observar que Abel, ele deu da primícia. Primeiro lugar que ele deu a Deus, a sua oferta. Aparentemente parece que Caim ofertou primeiro e depois Abel, né? Que nós falamos. E dentro do que Moisés escreveu, vemos uma diferença entre as duas ofertas. Caim, alguns, né? E Abel, o primogênito das suas ovelhas. Caim demonstrou o significado de Deus na sua vida. Abel reconheceu quem era Deus na sua vida. Ele era tudo, era a primazia, era o provedor. Abel sabia que se existia ali um carneirinho para dar como sacrifício, como oferta, é porque Deus tinha provido para ele. A Bíblia não fala, mas talvez Caim pensasse: tanto sacrifício, tanto trabalho, suor do meu rosto, né? Que era o que Deus tinha colocado para o homem fazer do teu trabalho, comerás o teu pão, do suor do teu rosto. E talvez Caim pensasse: é o suficiente do que eu estou ofertando a Deus. Esses frutos são suficientes. Existe uma diferença entre as duas ofertas ali, e muitas das vezes a gente pode deixar passar desapercebido sobre essas diferenças de oferta, porque o que vale, a gente vai olhar depois mais adiante. Vamos ler versículo 4, a segunda parte do versículo 5. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas a Caim e a sua oferta não. Qual a primeira coisa que o Senhor aceitou? Em primeiro lugar, o que o Senhor aceitou aqui nessa menção? Abel. O que ele rejeitou? Caim. O que vale mais? É a oferta ou o ofertante? A oferta é só a representação do ofertante. Mas que, na verdade, quando a gente fala assim das intenções do homem, a gente tem um costume, estávamos conversando nessa semana, a gente tem um costume de dizer o seguinte: de boa intenção, o inferno está cheio. É uma grande verdade. É uma grande verdade. De boa intenção, o inferno está cheio. Mas sem uma boa intenção, não conseguimos dar a nossa adoração da maneira que é necessário diante de Deus. É preciso nascer primeiro dentro de nós, para que Deus possa aceitar a nossa oferta. Aceitação, Deus não aceitou, né? Não para Caim e sua oferta, não atentou, mas aceitou Abel e a sua oferta. Primeiro Deus
atenta para o ofertante e depois para a sua oferta. Vamos apenas mencionar algumas partes na Bíblia que fala alguma coisa de oferta. Gostaria que os irmãos pudessem olhar lá em Lucas, capítulo 21, versos 2 e 3, já um texto bastante conhecido, eu não vou estar lendo, apenas comentar, mas que vai falar o quê? De uma oferta de uma viúva pobre. Aos olhos humanos, aquela oferta ali, ela era bem pequena, né? Ela era minúscula diante das outras ofertas. Porém, aquela viúva, ela ofertou tudo que ela tinha, demonstrou o quê? A sua intenção, a sua boa vontade de estar ofertando naquela oferta ali. A ponto do Senhor Jesus disse que ela ofertou mais do que os outros. A outra oferta que eu gostaria de mencionar também é em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 2 até o verso 5, que vai falar sobre Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade e eles combinaram, tiveram um acordo entre os dois para que pudesse dar de oferta aos pés dos discípulos, dos apóstolos ali, uma parte daquilo que eles tinham vendido. E eles retiveram uma parte. Só que eles não foram transparentes nas suas atitudes. Por quê? A ponto que a Bíblia refere aqui que o apóstolo disse a eles, né? A Ananias, você era dono, estava tudo no seu domínio, você podia ter vendido, poderia ter chegado aqui, dado tanto que você queria, era em outras palavras, né? Você tinha total administração, mas não. Essa oferta, eles quiseram, de certa forma, aparentemente, mostrar algo que eles não eram, só de aparência. Mas uma outra oferta que eu gosto também muito dela de observar, que às vezes a gente nem talvez conota como oferta, mas é uma oferta, é Abacuque 3, verso 17 e verso 18, que é onde ali o profeta ele vai falando, né, sobre a escassez, né? Abacuque 3, verso 17 e 18. Com quem foi que Deus se irritou? Não? Hebreus, desculpa, estou lendo só o capítulo versículo. Tem como colocar aí, irmão Rodrigo? Colocou? Abacuque 3, verso 17 e 18. Essa é a idade, né, irmãos? Ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Veja aí uma grande oferta. Apesar das circunstâncias, apesar das situações, o louvor, a adoração, ela não é colocada de lado. Ela é prioridade na vida dos servos, dos filhos de Deus. E assim que a palavra de Deus diz que Deus procura, né, os verdadeiros adoradores. Verso 5, na segunda parte, verso 6, que vai falar assim: Caim ficou furioso, fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Porque anda carrancudo, né? Porque anda carrancudo. Carrancudo é uma pessoa de cara fechada, né? Cabisbaixo, uma pessoa que está irritado. A versão vai falar irritado. Deus questiona Caim, demonstra compaixão por Caim. Deus ainda tenta, né, aconselhar Caim. Você está irritado, sem motivo, não tem motivo. E aí, quando nós vamos ler, no verso 7, o Senhor Deus vai falar para Caim: se tivesse feito o que é certo, você não estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Em outra tradução, cabe a ti dominá-lo, né? Cabe a ti dominá-lo. Os nossos sentimentos não podem ser mais fortes em nós do que o princípio básico dado por Deus, o domínio.
qual é o domínio? Qual é o domínio da nossa vida em relação aos conflitos internos, né? Aos nossos conflitos internos? Aqueles conflitos que muitas das vezes nos atormentam a nossa vida. Os conflitos familiares são muitas vezes complexos de se resolver. Não existe uma receita, mas existe um princípio dentro. Se a gente for analisar, cada família tem uma forma diferenciada de ensino com os filhos, né? Na criação. Existe um erro muito grave, onde muitos pais, eles falam, eu trato todos os filhos do mesmo jeito, da mesma forma. Será que todos os filhos têm a mesma personalidade, o mesmo perfil para ser tratado do mesmo jeito? Porque o tratamento não está implicando aqui uma questão de prova de amor, de atitude de amor, mas é um tratamento segundo aquilo que ele precisa receber. E talvez, dentro desse precisar de receber, a gente está dando algo que não pode ser dado para um e nem dado para o outro da mesma forma, no mesmo nível, no mesmo balanço, né, no mesmo grau. Tem uma história que um pai tinha 2 filhos e eles estavam brigando por causa de uma laranja. E o pai, para resolver o problema dos 2 filhos, por causa da briga que eles estavam brigando por causa da laranja, ele vai, o que ele faz? Ele corta a laranja no meio, divide a laranja no meio e dá uma banda de laranja para cada um dos 2 filhos. Mas na verdade, eles estavam brigando por causa da laranja, porque um queria chupar a laranja e o outro queria fazer o doce da laranja. Então, se ele tivesse descascado a laranja, feito, né, dado a casca da laranja para um para fazer o doce e só o caldo para o outro, teria resolvido o problema. Né? Parece ser simples, mas muitas das vezes os pais erram, muitas das vezes na educação dos filhos, na criação do filho. A forma como trata os filhos da mesma maneira. Estava olhando, hoje a gente observa muito dentro da sociedade, cresceu-se muito a pesquisa, né, ou melhor, o índice, vamos dizer assim, não a pesquisa, mas o índice de feminicídio, né, de uma forma geral. No ano passado, no Brasil, foi 1.463 casos de feminicídio. Estava olhando em abril, me chamou muita atenção, foi de uma jovem de 20 anos que, irritada, deu vários tiros no seu esposo. Ela tinha 20 anos, ele tinha 22 anos. E logo em seguida se matou. Isso se tornou um caso muito comum hoje. A gente liga a televisão, vê os noticiários, é algo que se tornou comum. O pai, que às vezes mata a esposa, mata os filhos, depois se mata. Nesse caso, na verdade, o homem não morreu, né? A mulher se matou e o homem depois ele se recuperou e viveu. Mas em muitos casos morre. E no entanto, quando a gente vai observar a questão do domínio dos sentimentos, a gente observa que as pessoas agem muito por impulso, apesar de falarem que ama um ao outro, ama a família, ama os filhos, e cometem atrocidades que a gente fica tão admirado. Como é que a pessoa pode fazer esse tipo de coisa, esse tipo de atrocidade? Então, irmãos, nós precisamos ser referência, tanto na igreja como na sociedade. Porque se a igreja não for o sal da terra para as pessoas deste mundo, onde elas vão buscar esperança? Onde eles vão buscar referência? Em nós, a igreja. E apesar de que não somos perfeitos, mas nós precisamos entender uma situação. Estamos desempenhando nosso papel como família? É o tema do mês de maio, né? Família. Essa semana, domingo, vai ser o último domingo que estaremos falando sobre família. É muito daquilo que nós já ouvimos, dentro daquilo que nós aprendemos, não só nesse mês de maio,
onde nós estamos ouvindo falar sobre família, mas dentro daquilo que nós buscamos, né? Dentro da Bíblia, ou em outros recursos também, que é muito bom para nós, o que nós temos aprendido, o que nós temos colocado em prática. Nós queremos que Deus possa abençoar as nossas orações, buscar realmente essa vida, talvez não de mar de flores, né? Família não é uma coisa de mar de flores, sempre vamos ter conflitos. Às vezes os conflitos, eles nos promovem algo que nós vamos aprender com eles. Só que nós não podemos criar um atrito em cima de um conflito, mas sim uma solução para o conflito e tirar dele um aprendizado para que amanhã ou depois nós possamos buscar o crescimento desse processo familiar. Essa é a vontade da nossa vida. Deus assim nos abençoe. Amém? Amém.